A justiça de Deus não é algo apenas para entendermos, ela precisa ser vivida. Quando nos revestimos dela, da justiça de Deus, a nossa vida muda, mas também impactamos as pessoas ao nosso redor. Isso é uma forma de refletir a glória de Deus em um mundo que precisa de esperança e de verdade. Ao nos revestirmos da justiça do Senhor, não estamos apenas vivendo de maneira diferente, mas também mostrando seu caráter para os outros. Esse é o propósito da nossa transformação, sermos um exemplo da verdade e da justiça do Senhor em tudo aquilo que fazemos. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 24, que diz: E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Neste versículo, Paulo exorta os cristãos de Éfeso a se revestirem do novo homem, criado por Deus em justiça e verdade. Ele fala a novos convertidos que ainda seguiam os padrões do mundo. A mensagem aqui é clara: ser cristão não é uma questão somente de acreditarmos, mas vivermos de acordo com a santidade de Deus. A justiça interior, simbolizada como uma roupa, representa a transformação contínua que deve moldar nossas atitudes. Paulo sabe que os desafios cristãos são tanto internos quanto externos, envolvendo a luta contra desejos e atitudes que não refletem a justiça de Deus. Assim como uma roupa muda a aparência, o novo homem reflete uma mudança interna de coração e mente. Essa transformação exige esforço diário, buscando a palavra de Deus, oração e comunhão com outros crentes. Revestir-se de Cristo e permitir que sua justiça guie nossas ações é o caminho para viver de acordo com essa nova vida. Podemos ler na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de 12 a 14, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A verdadeira transformação espiritual acontece quando nos revestimos da justiça de Deus, permitindo que ela guie nossas ações, pensamentos e caráter. Isso é como vestirmos uma armadura espiritual, como é descrito no livro de Efésios, no capítulo 6, onde as virtudes como verdade, justiça e fé nos protegem do pecado e moldam nosso caráter à semelhança de Cristo. Ao nos revestirmos de Jesus, deixamos de ser controlados pelas nossas tendências naturais e começamos a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Esse processo exige esforço diário, como estudar a palavra, manter comunhão com Deus e resistirmos às tentações. Essa roupa espiritual não só nos protege, mas nos capacita a vivermos de forma vitoriosa, superando desafios e ajudando a restaurar o mundo quebrado com amor e com justiça. A justiça interior é um presente de Deus que nos cobre e nos transforma. Ela não é apenas uma virtude, mas o próprio Cristo que vestimos. Vestir-se de Jesus, de Cristo, significa assumir sua perfeição e santidade, permitindo que o seu caráter nos molde completamente. Não devemos só imitar suas virtudes, mas sermos totalmente revestidos por Ele, deixando sua presença guiar nossos pensamentos, palavras e ações. Cristo deve ser nosso tudo, preenchendo nossas fraquezas com sua graça e nos conduzindo à plenitude de sua justiça. Cada dia devemos nos renovar nele, dependendo de seu amor transformador. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, onde Jesus diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Este versículo nos ensina que não adianta apenas dizer que seguimos a Jesus se nossas atitudes não mostram isso.
Ele nos chama a viver de acordo com o Evangelho, com verdadeira obediência e arrependimento, longe, totalmente fora da hipocrisia. Como podemos então dizer que seguimos a Jesus quando nossas vidas estão cheias de contradições? Mentimos, reagimos com raiva nas redes sociais e espalhamos fofocas que destroem famílias e igrejas. Onde está o fruto do Espírito em nossas ações? Falamos de amor e paciência, mas tratamos mal aqueles que estão mais próximos de nós. Não é isso uma hipocrisia? Fomos chamados a viver de maneira digna do Evangelho. Precisamos nos arrepender, deixar o pecado e buscar a santidade, cultivando uma vida de oração e comunhão. Cristo morreu para nos libertar dessas práticas. Será que temos refletido o caráter de Jesus, principalmente nas situações difíceis? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 14, que diz: Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Neste versículo, Paulo nos ensina a nos revestirmos de Jesus, permitindo que sua presença nos transforme por completo, mudando nossas ações, pensamentos e escolhas. Não se trata apenas de seguirmos regras, mas de deixar que a justiça de Deus se torne a nossa identidade, influenciando tudo aquilo que fazemos. A verdadeira transformação espiritual acontece de dentro para fora, refletindo o caráter de Cristo em nossas atitudes diárias. Ao aceitarmos Jesus, Ele nos capacita a viver com propósito, justiça e misericórdia, sendo exemplos vivos do poder de Deus. E isso só não nos traz paz, mas também atrai outros ao Evangelho, pois uma vida transformada é um testemunho do amor e da justiça divina. Essa transformação é contínua, e ao praticarmos a justiça e a misericórdia, refletimos o caráter de Deus, sendo luz neste mundo tenebroso. A justiça de Deus é a vestimenta eterna que transforma nossas vidas, reflete a sua glória ao mundo e que nunca, jamais sairá de moda.